Oiê! Hoje eu vou falar sobre coisas que estão drenando a sua autoestima e você nem tá percebendo. Te dei uma pausa aqui do meu trabalho e senti muito de poder gravar esse vídeo pra você que tá me assistindo agora. Então eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Vamos lá? Primeira coisa, pedir desculpas quando você sabe que você tá certa e a pessoa tá errada, só pra não causar um mal-estar. Eu já fiz isso várias vezes. E isso acabava comigo, porque mesmo sabendo que eu estava certa na situação, eu pedia desculpas e isso dava mais abertura para a pessoa sempre cometer os mesmos erros e novos erros comigo. Então, assim, se você tá passando por uma situação onde você sabe que você tá certa e a pessoa tá errada, você não tem que pedir desculpas. E assim, não espere que a pessoa peça desculpas também. Se ela não reconheceu o erro que ela cometeu, já é um sinal para você, ó, cair fora. Segunda coisa, colocar todo mundo em primeiro lugar e você em último. Gente, essa é a pior coisa que você pode fazer por você mesmo. Se colocar em primeiro lugar não é egoísmo, é você cuidar de si mesmo. Então, primeiro você, depois os outros. Porque se você coloca muitas pessoas em primeiro lugar e vai te deixando por último, vai chegar um momento em que você não vai se reconhecer mais e só vai atrair pessoas que só estão contigo para sugar coisas, para pedir favores. E isso é uma coisa que aconteceu muito comigo e eu aprendi a lição do jeito mais duro. Então, assim, pense nos outros sim, mas se coloque em primeiro lugar. Nunca, mas nunca deixe você em último. Terceira coisa, deixar que os outros decidam por você. Uma coisa é você pedir a opinião de uma pessoa. Isso tá tudo bem. Quando a gente tá passando por algum momento difícil na vida ou de indecisão, é normal a gente querer um conselho, mas assim, primeiro, peça conselho de alguém que você sabe que vai poder te ajudar e não alguém que não tem experiência com aquilo que você está passando ou não vai saber te ajudar, porque se você for pedir conselho para a pessoa errada, ela vai te atrapalhar mais do que te ajudar e te fazer tomar a decisão errada também. Então, assim, escute o que a pessoa tem para dizer, mas nunca deixe essa pessoa decidir por você. No final, a decisão é sua. Isso já puxa logo para o quarto motivo, que é deixar de seguir sua intuição. Nunca, nunca, nunca deixe de seguir aquilo que você está sentindo, aquilo que você sente que é o melhor para você. Cara, eu já ignorei muitas vezes a minha intuição e só me lasquei, viu? E a partir do momento em que eu segui a minha intuição, que eu segui aquilo que verdadeiramente estava sentindo, as coisas fluíram bem melhor, as coisas fluem bem melhor na minha vida. E assim, eu já tive situações em que todo mundo à minha volta dizia não, mas dentro de mim eu escutava um sim. E naquela vez eu decidi escutar esse sim que estava ali dentro de mim. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje em dia as pessoas olham para mim e falam: nossa, ainda bem que você fez o que você queria, porque se você não tivesse feito, talvez você não teria conquistado nada do que você tem hoje. Então, assim, a intuição da gente é poderosíssima. A partir do momento em que você começa a se ouvir mais do que as pessoas ao seu redor, cara, muita coisa vai mudar na sua vida. Eu falo assim, por experiência própria. Quinta coisa, aceitar menos do que você merece. Isso acaba com a sua autoestima. Eu lembro quando eu era mais nova, eu tinha uma amiga que ela era muito passiva-agressiva. Me esculachava num tom de brincadeira. E eu sabia que ela não era minha amiga de verdade. Só que eu tinha uma autoestima tão baixa, um medo de ficar sozinha, de ficar na minha própria companhia, que eu aceitava essa pessoa na minha vida. A pessoa vivia na minha casa. Eu fazia de tudo pela pessoa e a pessoa, ó, cagando na minha cabeça e me esculachando. E no final dizendo: ai, foi só uma brincadeira, não sei por que você se ofendeu. Enfim, gente, ai, a minha vontade de chegar e dar um tapa na cara dessa Ana Paula do passado, que não tinha vergonha na cara e nem amor próprio. Então, assim, prefiro estar sozinho do que com pessoas que te tratam igual um lixo, sabe? E depois que eu aprendi isso, eu consegui atrair pessoas muito melhores na minha vida. Sexta coisa, tentar agradar todo mundo. Nem Jesus agradou a todos, não vai ser você que vai agradar. E o momento que você pensar que está agradando todo mundo é porque você está desagradando a si mesmo. Então é muito melhor você desagradar sendo você, mostrando a sua real personalidade, do que você desagradar fingindo ser o que você não é. Porque sim, mesmo que você tente ao máximo tentar agradar todo mundo, sempre vai ter um que não vai gostar de você. Então, não vale o esforço, juro.
Sétima coisa, ficar se criticando o tempo todo. É normal quando a gente se sente frustrado ou quando a gente acha que falhou em algo, a gente se criticar, se cobrar para ser melhor. Mas respira fundo e não se esculache. Se trate bem, cuide de você mesmo. Porque cuidar de si mesmo vai te fazer um bem, vai te dar uma energia tão gostosa para você seguir em frente e fazer as coisas acontecerem na sua vida. Tem tanta gente querendo o nosso mal, por que a gente vai fazer isso por nós mesmos? Então, gente, se amem, se olhem no espelho e falem: eu sou uma gostosa, sou linda, maravilhosa, eu posso tudo. Oitava coisa, ou nona, não sei, já me perdi. É não cumprir as promessas que você faz pra você mesmo. Por exemplo, eu prometi que amanhã eu iria acordar cedo. Aí você não acorda. E aí você promete pra si mesmo que vai acordar no outro dia. E de novo não acorda. Isso não ajuda na sua autoconfiança. Então, pra você se sentir mais autoconfiante, se sentir com mais autoestima, primeiro, comece a cumprir as promessas que você faz pra si mesmo. Porque, por exemplo, se você não cumpre as promessas que você faz pra si, como que você vai cumprir as promessas que você faz pro outro? Então, assim, de novo, né? Olhe pra si mesmo, se agrade primeiro, faça por você, para depois querer fazer isso pro outro. O nono motivo é se comparar demais, principalmente hoje com as redes sociais. Gente, essa questão de comparação tem aumentado muito e drenado muitas pessoas ao meu redor, e também já aconteceu comigo. Teve uma época em que eu tava assim muito presa no Instagram e em redes sociais, né, de forma geral. E aquela época foi a época em que eu tava me sentindo com a autoestima mais baixa. Porque eu abri o Instagram, eram as mulheres com o corpo perfeito, era todo mundo viajando o tempo todo, parecia que todo mundo tava bem, feliz, casais perfeitos, gente rica. E eu fiquei pensando, gente, só eu que tô passando dificuldade financeira? Só eu que tô parada no mesmo lugar e não tô viajando? Que foi uma época também que eu não tava viajando, né? Que eu tava passando por dificuldades financeiras, enfim. Então, assim, eu achava que a vida de todo mundo tava perfeita e a minha não. Mesmo sabendo que isso não é real, mesmo sabendo que todo mundo tem seus problemas e seus processos, é muito fácil a gente cair nessa de achar que tá todo mundo bem e a gente não, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Talvez você precise passar menos tempo nas redes sociais. Porque assim, depois que eu diminuí o meu tempo no Instagram, que é a rede social onde eu costumava passar mais tempo, cara, eu senti muita melhora assim na minha vida, sabe? Eu consegui focar mais em mim. Eu consegui realizar pequenas coisas que antes eu tava só adiando, sabe? Então assim, eu super recomendo você fazer isso, porque aí você começa a olhar para a vida real. Você começa a ver as pessoas ao seu redor e entender que cada um tá com seus BO para resolver. Apesar de alguém ali tá num processo mais elevado que o seu, ela também vai ter um problema pior que o seu, sabe? E a vida é isso, não é sobre comparação. É sobre se inspirar mais, sabe? A gente usar a comparação para se inspirar a sermos melhores. E a última, mas não menos importante, é deixar de falar aquilo que você está sentindo. Gente, comunicação é algo muito importante. Então, assim, para de ficar engolindo sapo. Para de ficar baixando a cabeça para tudo. Se você não tá bem com uma situação, se algo não tá te deixando confortável, fale. Por mais que você tenha essa dificuldade de se impor, eu sou uma pessoa que detesta conflito, não gosto de brigar com ninguém. Geralmente eu sou uma pessoa que me dou bem com todo mundo. Só que tinha um lado meu que abaixava muito a cabeça, sabe? E eu acabava ficando muito desconfortável com várias coisas que aconteciam. Só que esse desconforto não era culpa das pessoas ao meu redor. O desconforto vinha porque eu não me comunicava, eu não falava que eu não estava gostando daquilo. Então, assim, se algo não tá te fazendo bem, chegue e conversa com a pessoa. Nem sempre falar sobre coisas que você não gosta é sobre brigar, e sim sobre você ser sincera, sabe? Lembre-se que comunicação é muito importante. Sem comunicação, você abre uma porta para o conflito ali existir, tanto externo quanto interno. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo e adoraria saber um pouco mais da sua experiência. Caso você se sinta à vontade para compartilhar, é só deixar um comentário aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até mais.